Olá, tudo bem com você? Eu sou Elias do canal Competência Total e neste vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber com relação ao imposto de renda sobre fundos de investimentos imobiliários. Neste vídeo eu dividi o assunto em três etapas. Na primeira, como sempre faço, eu vou explicar didaticamente o conceito de fundo de investimento imobiliário. Na segunda etapa, eu volto para falar com relação à apuração do resultado, quando você negocia suas cotas, o seu ganho, e como é feito o pagamento do imposto de renda. E na terceira etapa, eu vou mostrar um passo a passo de como informar na declaração anual do imposto de renda o resultado que você tem com esses ativos. O que são os fundos de investimento imobiliários? Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Esse dinheiro pode ser usado na construção ou na aquisição de imóveis, que poderão ser locados, arrendados ou vendidos. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. As cotas são negociadas na Bolsa de Valores e, como as ações de empresas abertas, as cotas são identificadas no pregão por um código, ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas, seguidas do número 11. Os lucros vêm dos rendimentos desses ativos e também da valorização das cotas. Para as pessoas físicas, não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo fundo. O ganho obtido, porém, pelos investidores em função da valorização das cotas do fundo na Bolsa de Valores vai pagar imposto de renda. Na hora em que as cotas forem vendidas, obtendo ganho, incidirá uma alíquota de imposto de 20%. Isso tanto para day trade quanto para swing trade. Bom, vocês viram aí na apresentação que os rendimentos pagos pelos fundos de investimento imobiliário, esses rendimentos para a pessoa física, são isentos de imposto de renda. Então é um ganho que você tem que você não precisa se preocupar com relação a pagar imposto. Você só vai se preocupar em informar esses ganhos na declaração anual do imposto de renda. E esses ganhos são bem vantajosos com relação a outras aplicações. Por exemplo, tem um fundo de investimento que paga 6 centavos de rendimentos. A cota desse fundo está valendo hoje R$ 10,16. 6 centavos parece pouco, mas representa 0,59% do seu valor investido em um mês. Outro fundo de investimento imobiliário paga 42 centavos de rendimentos. Esse fundo tem um valor da cota de R$ 111,74. Então esse rendimento representa 0,38% em um mês do valor que você investiu. Comparando, por exemplo, com a taxa Selic, que está 2% ao ano, daria 0,1666% ao mês se você tivesse o dinheiro aplicado no Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro Selic. E ainda tem a questão do imposto de renda, quando você fizer o resgate, tem aquela tabela progressiva. Ah, mas eu vou deixar o dinheiro na poupança. Na poupança está rendendo 70% do valor da Selic. Hoje está dando 0,1166% ao mês. Então, uma cota do fundo de investimento imobiliário está rendendo 4 a 5 vezes mais do que a poupança. É um investimento que também tem risco, porque, assim como ações, o valor pode subir ou pode cair. Ela paga esses rendimentos, assim como as ações pagam dividendos. Esses rendimentos são isentos, mas existe o risco do negócio porque trata-se de uma renda variável. E o imposto de renda? Como eu pago o imposto de renda? O imposto de renda é pago sobre o ganho que você obtém entre o valor da cota quando você comprou e quando você vendeu. Você comprou a cota, pagou R$ 100, e aí você vendeu dali um mês e pouco, vendeu por 150. Então esses R$ 50 de ganho vai incidir os 20% do imposto de renda. Se você comprar uma cota hoje de manhã e vender hoje à tarde, com ganho, vai pagar também 20% de imposto de renda. Então, no fundo de investimento imobiliário, tanto day trade quanto swing trade, o imposto de renda é o mesmo. No fundo de investimento imobiliário, você pode também abater resultados negativos que você tem operando com fundos de investimento imobiliário. Esses resultados não se misturam
com outros ativos, como ações ou índices futuros. É uma apuração separada. E até na declaração de imposto de renda, você vai informar isso separadamente. Tem um campo específico na declaração para você informar os seus resultados de lucro ou prejuízo com relação ao fundo de investimento imobiliário. Voltando a falar de imposto de renda, se você apurar o ganho, 20% sobre o ganho, você vai gerar DARF para pagar imposto de renda. O código da Receita é o mesmo, 6015. E fechou o mês, o vencimento DARF é no último dia útil do mês seguinte. E você pode, por exemplo, na hora de gerar DARF, se você tiver imposto a pagar de outras operações, você pode gerar uma DARF única. Só na apuração, que é feita separadamente. E conforme eu falei antes, você pode abater prejuízos anteriores e prejuízos também do mesmo mês. Faz o fechamento do mês, teve resultado positivo, calcula 20% de imposto, gera DARF e paga imposto no mês seguinte. E no ano seguinte, você vai informar a declaração de imposto de renda. E agora eu vou mostrar um passo a passo, falando sobre como você deve informar na declaração anual do imposto de renda os seus resultados, a custódia das suas cotas e também os rendimentos recebidos com relação aos fundos de investimento imobiliário. E como que eu lanço então, na declaração do imposto de renda, os rendimentos recebidos dos meus fundos de investimento imobiliário? Nesse caso, como é rendimento isento, não paga imposto de renda, eu vou lançar como rendimentos isentos e não tributáveis. Eu vou clicar em novo, escolher o código 26 e aí selecionar depois o tipo do beneficiário, que é o titular ou o dependente. No meu caso é o titular. Vou digitar o CNPJ da administradora do fundo. Vai aparecer o nome da fonte pagadora. Como eu já cadastrei antes, apareceu. Mas no seu caso, você vai digitar também o nome da fonte pagadora. Nesse exemplo aqui, é o BTG Pactual. A descrição você vai colocar rendimento de fundo de investimento imobiliário. E vai também informar o ticker desse fundo. Nesse exemplo é o XPML11. Depois vai informar o total dos rendimentos recebidos durante o ano. E clique em OK e pronto, está feito o lançamento da declaração de imposto de renda. As cotas que permaneceram em minha carteira na virada do ano, as cotas que eu não vendi, eu vou lançar em bens e direitos. Clico em novo, vou escolher o código 73, que é o fundo de investimento imobiliário, escolho o titular ou dependente, nesse caso titular, e vou informar o CNPJ do fundo. Nos rendimentos nós informamos o CNPJ da administradora, mas no caso dos bens e direitos, informa o CNPJ do fundo. Então, digitar o número do CNPJ do fundo. Após isso, eu vou informar a discriminação. O que eu preciso informar na discriminação? O total de cotas que eu tenho, o nome do fundo de investimento imobiliário, o CNPJ do fundo e o custo médio de cada cota. Se eu comprei várias vezes durante o ano, eu vou fazer o preço médio. Embaixo eu vou informar a situação que tinha em 31/12/2018. Se eu não tinha comprado, comprei neste ano, que eu estou declarando, eu vou informar apenas a situação no final desse ano. Nesse caso, como foi R$ 111,70 o preço médio, o total ficou em R$ 1.117, o total das cotas que eu tenho como bem e direito que eu tenho em minha custódia. Feito isso, está lançado então no imposto de renda. Então agora falta lançar na declaração de imposto de renda os meus resultados de lucro ou prejuízo nas vendas das cotas do fundo de investimento imobiliário. Se eu tenho um resultado negativo do ano anterior, eu posso lançar aqui no mês de janeiro. Caso não tenha, eu vou lançar mês a mês os resultados apurados. Por exemplo, no mês de março eu tive um prejuízo, então eu vou colocar o sinal de menos e o valor do prejuízo. Prejuízo de R$ 112,50. Nesse caso também eu tive um valor de imposto retido na fonte. Esse valor foi de 4 centavos.
que eu vou lançar aqui, 0,04 centavos. Ok? Aí, no mês de junho, eu tive um resultado positivo, resultado de R$ 250 positivo. Nesse caso, então, abate-se o prejuízo anterior e a base de cálculo ficou em R$ 137,50. Imposto devido R$ 27,50, mas aí desconta o imposto retido na fonte do mês anterior e o imposto retido na fonte do mês, que foi de 0,10 centavos. Com isso, o imposto a pagar é de R$ 27,36. No mês de junho fechado, eu gero uma DARF para pagar até o último dia útil do mês de julho, e o código da Receita é o mesmo das operações com ações e índices futuros, que é o código 6015. Eu faço isso durante o ano, e na declaração de imposto de renda anual eu apenas vou informar esses resultados. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário e também, se quiser, inscreva-se no nosso canal. Aproveito também para pedir que assista aos demais vídeos nossos falando sobre imposto de renda, principalmente para quem opera na Bolsa de Valores. Até a próxima!